Pronto, então, já deixei até aqui no parte, fiz só isso daqui. Essa questão aqui dos disacarídeos. No caso, a sacarose vai ser formada pela frutose mais a glicose. Eu tinha botado errado, estava como se a frutose fosse formada pela sacarose e a glicose. Então, só para corrigir isso daqui, a imagem está certa. A sacarose vai ser formada por frutose mais glicose. Uma coisa que eu queria definir para vocês antes de ir para frente, eu acho que é um conceito que é assim são alguns conceitos mais importantes que podem ter ficado um pouquinho confusos. Vou falar de novo. Voltar aqui no comecinho no nosso DNA. O que eu quero que vocês se atentem aqui? Só para lembrar. Primeiro, se eu tenho um nucleotídeo, eu vou ter... Cadê? Canetinha. Eu vou ter a presença do meu fosfato, ou seja, eu pego essa minha molécula aqui e eu analiso ela junto com o fosfato. Nucleotídeo com T de tem fosfato. Se é o nucleosídeo, eu ignoro o meu fosfato e analiso só isso daqui, só minha base nitrogenada e minha bentose. E o que é que eu quero que vocês saibam? Quando eu pego nucleotídeos e começo a alinhar eles, a organizar, quando eu tenho alinhamento de 3, eu consigo formar um aminoácido. E esses meus aminoácidos, eles juntos, eles vão formar as minhas proteínas. Eu vou deixar essa frase, guarde essa frase no coração, que a gente vai falar desse processo daqui a pouquinho. Mas só para retomar esse conceito, para vocês não se perderem quanto à estrutura. Porque lembre que o meu objetivo do meu ácido nucleico, no fim das contas, é se tornar uma proteína. E daqui a pouco a gente vai falar de proteína. Então, lembrem disso daqui. Nucleotídeo, a gente está analisando a unidade mais básica. Quando eu pego 3 nucleotídeos, eu consigo formar um aminoácido. E a gente vai ver um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Enfim, nós paramos em lipídios. Cadê aqui? Nossos lipídios, eles vão ser as nossas gorduras. Então, vão ser um grupo de moléculas caracterizados por serem insolúveis em água. Como que algo é solúvel e como que algo é insolúvel? É aquilo que a gente falou lá no comecinho da aula, que é a partir da minha polaridade. A minha água, ela é uma molécula polar, porque ela tem 2 diferentes estruturas. O meu lipídio é uma molécula apolar. E o que é que isso implica? Ele não se mistura com água. Então, se eu pego um copo de água e jogo uma gota de óleo, esse meu óleo fica concentrado como uma gotinha. Ele não vai se misturar e ficar uma coisa como, por exemplo, eu pegar o açúcar e chegar e dissolver o meu açúcar e aquilo formar uma mistura que às vezes eu nem enxergo que tem açúcar ali, né? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que ele vai ficar organizado ali no cantinho. Eu vi aqui a mensagem que vocês mandaram aqui no chat, só que eu acho que talvez se tiver travando, pode ser que seja a sua internet, porque eu tô conectada aqui em 2 contas diferentes. E tá parecendo meio que normal. Tenta sair e entrar na sala de novo para ver se fica certinho. Para mais alguém tá travando, se tiver, vocês me avisam que qualquer coisa eu tento fechar a aula, abrir de novo também, para ver se dá uma melhorada. Mas aqui o meu sinal de internet tá normal. Então, eu acredito que não tenha motivo para travar, tá? Então, continuando. Qualquer coisa vocês vão me avisando. Essas moléculas, toda a união de moléculas no nosso corpo vai depender da polaridade. Quando eu falei para vocês que era mega importante entender bioquímica para entender outros assuntos mais na frente, o que mais vai implicar, na verdade, vai ser essa questão de polaridade. Então, eu preciso guardar na minha cabeça que os lipídios eles são apolares e que por esse motivo eles não vão se misturar com água, tá? Isso é fundamental, porque depois quando a gente for estudar membrana, a gente vai organizar a membrana a partir dos conceitos de polaridade. Então, lembrei disso,
Sempre que pensar em lipídio, pensa em gordura, pensa naquela gotinha de óleo no copo e lembra que aquela minha gotinha de óleo ela não vai se misturar com a água, ela vai ficar isolada, quase como que se quisesse fugir do copo ali e ficar longe. Pronto, quanto às generalidades, nós temos que saber quais são os nossos lipídios mais abundantes. E nós temos 3 principais. Nós temos triglicerídeos, nós temos fosfolipídios e nós temos esteroides. Triglicerídeos é basicamente aquela gordura ali dos alimentos. Ou seja, quando a gente come uma carne, come alguma coisa, a gente vai estar pegando esse meu triglicerídeo. Fosfolipídio, ele é mega importante e ele vai ser o que vai ajudar ali a formar nossas membranas biológicas. Então, nossa aula de membrana a gente vai ver bem detalhadinho o fosfolipídio, como é a estrutura dele, como é que ele se forma ali na minha membrana, onde que ele está posicionado. Mas já saibam que ele vai ser muito importante. E os nossos esteroides, eles vão ser principalmente hormônios. Então, quando a gente fala, por exemplo, da testosterona, a gente fala de um hormônio esteroide. Então, quando a gente analisa isso, a gente está falando de um lipídio. Então, é legal vocês saberem isso também. Tem outros grupos que também vão ter em grande quantidade, que vão ser glicolipídios e poliprenóides. Glico já está até uma dica aqui, né? O glico associado a açúcar, né? A glicose. Mas não precisa se aprofundar muito nesses dois, não. Foque em lembrar esses daqui: triglicerídeos, fosfolipídios e esteroides. Eles vão ser caracterizados por possuírem grandes cadeias de hidrocarbonetos. E o que é que isso implica? Cadeias de hidrocarbonetos vão ser cadeias de carbono, ou seja, eu vou ter um monte de carbono um do lado do outro, que vão ser muito parecidos, muito iguaizinhos. E aí, por eles serem muito parecidos, eu não crio aquelas minhas regiões diferentes que caracterizam a polaridade. Por isso que a gente diz que eles são apolares, porque eles vão formar estruturas muito parecidas de um lado e de outro. E aqui a gente tem esse nomezinho que é hidrofóbico. Falar apolar é o mesmo que falar hidrofóbico. Lembra que fobia é medo ou repulsão. E hidro é água, então eu tenho repulsão à água, não gosto da água. E então eu sou apolar. Se eu tiver o termo aqui hidrofílico, filia é associação, é gostar de. Então, se é hidrofilia, ele gosta de água. Aí seria algo polar, que seria, no caso, outros elementos aí orgânicos. Em alguns casos, são poucos casos, mas a gente tem que saber que existem. Esses meus grupos, esses meus lipídios, podem ter algumas associações com moléculas polares e assim vão conseguir se unir à água, mas são em menor quantidade. Geralmente a gente vai encontrar eles mesmo ali com características apolares e repelindo ali, fugindo da água. Aqui os tipos, né? Alguns assim, só para a gente se situar, são coisas que a gente já falou. Os esteroides, né? Eles vão derivar dessa molécula aqui com nome gigante. Eu não sei nem falar esse nome, mas para saber que uma das mais difundidas é o colesterol. O colesterol, ele vai ajudar a formar aqueles meus hormônios que eu falei, mas ele também tem uma função importante lá na nossa membrana, que a gente vai ver também. Ele ajuda a estabilizar, é como se fosse uma pilastra na minha membrana celular, para que ela não seja tão maleável, sabe? Ele dá uma resistência. Então, meu colesterol, ele tem uma importância ali também. A gente tem triacilgliceróis, e aqui a gente tem um monte de termos que, se a gente for direto para eles, a gente vai se perder um pouquinho. Então, para vocês se situarem, eu trouxe essa tabelinha aqui embaixo, uma tabelinha de química orgânica básica, para a gente dar uma lembrada em algumas estruturas. Quando a gente fala de éster, a gente está falando de um carbono que ele vai ter uma ligação dupla com um oxigênio e vai estar ligado também a outro oxigênio que está ligado a um radical. Esse R é radical. O que é um radical? São associações de vários carbonos. Eu posso ter, por exemplo, 2 carbonos ali, 4 carbonos ali. Enfim, eu tenho cadeias carbônicas de um lado e de outro. Então, se vocês olharem, a maioria aqui tem o Rzinho exemplificado. Esse daqui também teria um R, tá?
Então aqui R, 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 isso é tudo cadeia carbônica. Porque a gente está falando de elementos orgânicos. Orgânicos são baseados em carbono. Então, quando ele é um éster, é como se ele tivesse um elemento estranho ali no meio. Então, ao invés de ser só carbono, ele se ligou a 2 oxigênios. Um de forma dupla e outro aqui de forma simples, ligação simples. Quando ele é um éter, ele tem esse oxigênio aqui entre duas cadeias carbônicas. Quando é uma cetona, ele tem apenas a ligação com o oxigênio aqui em cima, a ligação dupla. E se vocês forem observar, é como se a partir do meu éter e da minha cetona eu conseguisse formar o meu éster, porque o meu éster tem tanta ligação com o oxigênio radical daqui, como também tem a minha ligação dupla aqui com o oxigênio. Então, a partir de um éter e uma cetona, eu conseguiria fazer um éster também. Porque todos esses elementos aqui, eles têm funções orgânicas, eles podem ser quebrados, reformulados, seja lá o que for. Aqui um aldeído, ele vai ter uma ligação dupla aqui, esse é o final da cadeia dele, ou seja, ele teve várias sequências de carbono e no final ele se ligou de forma dupla com oxigênio e de forma simples ao hidrogênio e assim termina a cadeia. O ácido carboxílico, ele tem também essa ligação dupla aqui com oxigênio, só que ao invés de ser que nem um aldeído que se liga apenas a hidrogênio, ele se ligou a uma hidroxila. Lembra que a gente falou da hidroxila lá no comecinho da aula? Que é fruto da quebra da molécula de água? A molécula de água vai quebrar e ela vai formar uma hidroxila e um próton ou um hidrogênio. É como se eu tivesse quebrado aquela minha água, aqui eu fiquei com uma hidroxila, aqui eu fiquei com hidrogênio. Então, eles são caracterizados por essas organizações. E um álcool, no final, ele vai ser um radical, ou seja, aquela minha cadeia carbônica, ligado apenas a uma hidroxila, ou seja, apenas a um OH, sem ter essa ligação também aqui dupla. Então, eu apenas liguei aqui a minha hidroxila. Por que que eu revisei isso daqui? Preciso gravar cada uma dessas estruturas? Não preciso. Mas, se vocês olharem aqui nos nomes, eu tenho, por exemplo, triacilgliceróis ou triglicerídeos, são triésteres. O que são triésteres? Vão ser 3 grupos ésteres. Ou seja, esse meu éster daqui de baixo, ó, ele vai se repetir 3 vezes. E aí eu vou formar o meu triglicerídeo. Só que eles são triésteres de ácidos graxos. Ácidos graxos é a mesma coisa que falar de ácidos carboxílicos de cadeia grande. E aí eu venho aqui embaixo e eu vejo também o que é um ácido carboxílico. Com o glicerol. O glicerol, ele tem a função álcool. Então, eu peguei essas 3 funções orgânicas e uni em um mesmo elemento para formar meu triacilglicerol. Eu não preciso gravar isso daqui, contudo, se você ler apenas essa frase direto, vai parecer que estão te xingando, porque vai ser uma informação complicada sem o processo de entender. Então, triacilgliceróis, se vocês lerem rápido, só que triglicerídeos são triésteres de ácidos graxos com glicerol, vai parecer uma coisa assim surreal de difícil. Mas se você quebra a palavra e você pensa um pouquinho sobre cada parte dela, vai ficando um pouquinho mais simples, né? Você quebrou a frase. Então, triacilgliceróis são triésteres, ou seja, um grupo com 3 ésteres, que a gente já viu o que é aqui embaixo, de ácidos graxos, que é o quê? O meu ácido carboxílico e com o grupo glicerol, que é um álcool. Então, agora entendi, beleza, eu tenho essas 3 moléculas unidas para formar essa minha substância. Ficou um pouquinho menos assustador, entre aspas. Aí, beleza, nós temos também aqui glicerofosfolipídios. O glicerofosfolipídios. Eu sei que eu estou falando de fosfolipídios ligados a ácidos graxos. Então, eu tenho aqui, ó, possuem 2 ácidos graxos. O que são ácidos graxos? A gente já viu. Ácido gráfico é o mesmo que ácido carboxílico. Então, eu estou falando dessa molécula aqui,
que vai estar ligada a uma molécula de glicerol, que a gente também já viu. Glicerol, ele tem essa função álcool. Então, quando vocês forem pegar esse slide para ver, vocês vão marcando. Vocês não leem direto. Vocês leem, tipo, ele é 2 ácidos graxos. O que é ácido graxo? Ácido carboxílico, aqui. São 2 dessa, ligada a quem? A uma molécula de glicerol. Aí vem aqui, o que é glicerol? É um álcool. Então, via a estrutura química de um álcool. Uma vez que o terceiro grupo hidroxilo, o que é hidroxilo? É o OH. É esterificado com um fosfato. O que é esterificado com um fosfato? É a formação de éster junto com um grupo fosfato. Aquele mesmo fosfato que a gente viu lá no ATP, no AMP, no ADP, aquela molécula energética que a gente viu, inclusive lá na nossa molécula de DNA também. A gente tinha agrupamentos fosfatos associados. Então, fosfato aqui aparecendo de novo. Uma vez ligados, ligado ao seu, uma vez com o segundo álcool. Ou seja, a gente tem a função álcool aqui aparecendo de novo. Então, vocês vão lendo e vocês vão entendendo a que grupo daqui de baixo esses meus conceitos estão se referindo para ficar um pouquinho mais fácil de entender e de imaginar ali a minha molécula, tá? Aqui nós temos os glicolipídios, ou seja, são açúcares associados a lipídios. E eles vão ser classificados, dentre muitas coisas, como cerebrosídeos e gangliosídeos. Os cerebrosídeos, eles vão ser uma glicose ou uma galactose ligado com uma ceramida. Ceramida é cera. Imagine cera de vela, é tipo aquilo dali. E lembre que glicose ou galactose são o quê? São os nossos monossacarídeos, aqueles açúcares mais simples. Então, se é cerebrosídeos, vai ser a ceramina com açúcar simples, com monossacarídeo. Se é gangliosídeos, já não vai ser monossacarídeos, vão ser oligossacarídeos, que são aquelas cadeias carbônicas bem maiores. Então, aquelas estruturas bem mais complexas, ligadas também à ceramida. É a mesma coisa, só que ao invés de ter aqui, ó, meu monossacarídeo, eu tenho um oligossacarídeo. Então, se eu falo de oligo, eu falo de gangliosídeo. Se eu falo de monossacarídeo, glicose ou galactose, eu falo de cerebrosídeos. E esses nomes aqui não são à toa, tá? Essas substâncias, elas têm a ver com o funcionamento do sistema nervoso. Eles vão ter algumas funções lá dentro. E aqui a gente já falou, né, os nossos esteroides, que eles vão ser, por exemplo, assim, o nosso colesterol e nossos hormônios. Agora nós vamos para a nossa última parte, e é uma parte mega importante. Proteínas, já botei aqui o conceito, polímeros de aminoácidos. Lembra que eu falei para vocês que os meus aminoácidos eles vão ser formados a partir da sequência de 3 nucleotídeos. Então, aqueles meus nucleotídeos, ou seja, com T de tem-fosfato, eles vão chegar aqui e eles vão começar a se unir. Vão se associar, uma bolinha se associa a outra, que se associa a outra, e aí eu tenho um aminoácido formado. E aí esses meus aminoácidos vão se associando também, vão formando grupos e vão formando as minhas proteínas, que é o meu objetivo principal daquele dogma central da biologia, que é pegar meu DNA e conseguir chegar até a minha proteína. Meu objetivo é formar essa minha estrutura aqui. Aí vamos lá para as minhas generalidades, tá? As proteínas vão ser cadeias, ou seja, grupamentos de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Tá em vermelho, é importante a questão de prova. O professor pode botar lá qual é o tipo de ligação entre aminoácidos na minha proteína. Se eu estou em dúvida, eu preciso lembrar. São as ligações peptídicas. Falar de peptídeo é a mesma coisa de falar de proteína. Então, qual é a ligação que forma a proteína? Ligações peptídicas. Aqui embaixo tem até simbolizando uma que é só para vocês lembrarem. Não precisa gravar isso daqui não, tá? É só para vocês lembrarem que aqui existe, ó, ligação peptídica unindo aminoácidos para formar aqui proteínas. E aí essas minhas proteínas, elas vão se associando, até criar uma estrutura maior.
Só para vocês saberem, extremidade aminoterminal que está indicado aqui é só porque tem a presença de uma amina, ou seja, vocês estão vendo aqui o nitrogênio, e extremidade carboxila terminal, porque eu tenho uma carboxila, eu tenho um carbono unido à hidroxila. Isso daqui é uma carboxila. E aqui também ligado duplamente com oxigênio. Então isso tudo junto é uma carboxila. Por isso que é a extremidade carboxila terminal. Vamos lá. Além disso, aqui o conceito rapidão, né, de aminoácido, ele vai ser um ácido orgânico, onde o carbono vai ser ligado a esse grupamento ao carboxila, que eu acabei de falar, que é justamente isso daqui do final, é um carbono ligado duplamente com oxigênio e ao mesmo tempo aqui com uma hidroxila. E também vai ter no sua outra ponta o grupamento amino, que é esse meu NH2 que está aqui na minha extremidade aminoterminal, ou seja, um nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Isso daqui, esse meu aminoácido, eu tenho que saber, como eu disse lá no início da aula, eu volto a repetir, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Se eu pego e eu faço combinações aleatoriamente entre eles, eu tenho uma infinidade de possibilidades de proteínas para serem criadas. Então, vou sempre repetindo aí para vocês as informações que a gente não pode esquecer, tá? Assim, olha, infinita possibilidade de estruturas proteicas. Beleza. Aqui só para a gente lembrar que vão existir proteínas que vão ser conjugadas a unidades que não são proteicas, ou seja, eu vou pegar minha proteína e eu vou unir a outros elementos que não necessariamente são outras proteínas. E aí eu vou ter glicoproteínas, glico sempre lembra o quê? Glicose, lembra carboidratos, açúcares. Eu tenho nucleoproteínas, vão estar associadas a ácidos nucleicos. Eu tenho lipoproteínas, o nome já diz também, vão estar associadas a lipídios. E cromoproteínas, que vão estar associadas a grupos prostéticos e pigmentos. Não entendi o que é isso? Já trouxe exemplo para facilitar, que é, por exemplo, a nossa hemoglobina e a nossa mioglobina. São proteínas que possuem cores, sendo mais assim simples possível. A hemoglobina, a gente sabe que ela tem a nossa relação mega importante ali com o transporte de oxigênio pelo corpo. E a gente tem a mioglobina, que ela é mega importante ali nos nossos músculos. Então, as duas vão ter essas associações, que é o grupo prostético e o grupo M, que vai ser um composto orgânico que vai conter o ferro combinado, que vai se combinar ali com oxigênio para fazer transporte. Então, por isso que a gente chama de cromoproteína, porque a gente tem um elemento aqui, ó, que não é proteína, mas ele está associado e ele pode ali ter funções importantes justamente advindas dessas associações. Aqui, outra coisa que eu não acho tão importante vocês gravarem, alguns professores nem citaram isso, mas eu botei aqui porque eu sei que outros citaram. Então, para vocês não ficarem sem saber, vocês precisam saber que aminoácidos vão ser divididos em essenciais e não essenciais. Quando a gente fala de aminoácidos essenciais, eles precisam essencialmente ser adquiridos pela dieta. Ou seja, meu corpo não tem a capacidade de produzir eles sozinho. Eu preciso chegar e adquirir eles de algum alimento. Então, seja, sei lá, uma maçã, uma carne, alguma coisa eu preciso utilizar para pegar e adquirir esses elementos. Então, eles são fonte principal de dieta. Já os não essenciais eu consigo produzir. Às vezes, pela metabolização até dos essenciais. Eu pego o essencial, quebro e consigo criar esses não essenciais. E aqui só uma informação, né? Histidina ela é considerada essencial durante a infância, mas depois a gente consegue produzir. Aqui seriam as classificações desses mesmos aminoácidos, além deles serem classificados em essenciais e não essenciais, eles também têm uma relação ali com sua polaridade. Eles podem ser hidrofóbicos, podem ser polares, podem ser básicos e podem ser ácidos. Então a gente tem aqui algumas divisões. Se quiserem, podem dar uma olhadinha mais detalhado depois, mas eu não considero isso daqui uma coisa importante para vocês saberem detalhado agora,
porque principalmente bioquímica vocês vão estar batendo bastante esse assunto. Então, geralmente em biologia não se cobra muito. Como não é impossível que os professores de vocês cobrem, até porque eu não conheço tão detalhadamente a prova de cada um, né? E tem gente aqui que é de outra faculdade, então se os professores de vocês cobrarem essa parte, já vai ter aí no slide para dar uma auxiliada, tá? E aqui uma parte muito importante, aí sim é mais certo que se cobre nas provas e que realmente vocês vão levar para frente, que é a organização estrutural de uma proteína. Isso daqui não são tipos de proteína, é importante saber diferenciar, não são tipos, são organizações. Isso quer dizer o quê? Eu estou analisando ela em nível mais micro ou em nível mais macro. É como se eu tivesse só dando zoom nessa estrutura e vendo ela de longe para entender como é que ela se organiza. Então, a minha estrutura primária é, vamos dizer assim, a menor de todas as estruturas, que é justamente a sequência dos meus aminoácidos. Ou seja, eu peguei, aumentei no máximo que eu podia, e aí eu consegui achar, ó, essa minha sequência de aminoácidos. Lembrando que cada aminoácido desse é formado por 3 nucleotídeos diferentes. Então aqui eu tenho, por exemplo, lisina, glicina, leucina, valina, alanina. Eu tenho vários aminoácidos associados e essa ordem que eles estão organizados vão determinar uma proteína X. Se a ordem fosse diferente, já não seria essa proteína, seria uma proteína Y. Então é importante entender que quando eu pego a estrutura primária, eu vejo quais são os aminoácidos que determinam qual proteína vai ser formada. Então esse daqui é um nível mais detalhado possível. Por isso, estrutura primária. Então, falei de estrutura primária, falei da sequência de aminoácidos de uma proteína. Agora, esses meus aminoácidos, eles começam a fazer associações entre si. Eles começam a ganhar um primeiro passo para a sua estrutura espacial. E aí, eles começam a formar pontes de hidrogênios. E essas minhas pontes de hidrogênios vão ser que vão formar a estrutura secundária. Então, pontes de hidrogênio que conferem a forma helicoidal. Isso daqui lembra um pouquinho ali o nosso DNA, o nosso RNA, que ele vai se associando aqui, formando pontes, para conseguir começar a formar sua devida estrutura espacial. Então, começa a enrolar ali a minha molécula. A partir de quê? De pontes de hidrogênio. Isso é importante saber, porque às vezes os professores botam assim em provas. As pontes de hidrogênio são características, são marcadas por qual estrutura proteica? Vocês têm que saber, que é pela estrutura secundária. Até porque quando você olha aqui, ó, essa estrutura primária, você não analisa nenhuma ligação química, você analisa necessariamente o seu elemento, o seu aminoácido. Aqui sim, você já está analisando as ligações químicas entre eles. Então, eu comecei a conformar minha molécula. A estrutura terciária, ela vai ser o resultado de todos esses meus dobramentos. Então, vocês podem ver que essa minha fitinha aqui, esse meu cachinho, ele está aqui dentro. Só que esse meu cachinho, ele forma como se fosse uma fibra, e essa fibra vai se envolvendo, enrolando, até formar a estrutura envelopada, que a gente fala. Olha, tem até o termo aqui, ó, estrutura envelopada, que vai ser a estrutura terciária da minha proteína. Isso geralmente pode ser globular, quando forma um círculozinho, um globo mesmo, ou pode ser fibrosa, que vai formar a estrutura de fibra mesmo, vai ser aquela coisa meio assim. Como se fosse uma carne, vamos botar assim. As fibras da carne, elas teriam um sentido reto. Já globular, não. Seria, por exemplo, a nossa hemoglobina, ela seria redondinha. E tem outras também, né? Mas tudo bem. Aqui a nossa estrutura quaternária, ela já é um resultado da associação de várias subunidades proteicas. Então, isso daqui, a minha estrutura terciária, ela já é uma proteína. Só que às vezes eu posso pegar a minha proteína e associar com outras para poder ter uma função específica. Por exemplo, vamos supor aqui que eu formei uma proteína G. Aí eu vou unir 4 proteínas aqui, 2 G e 2 Fs, para ter uma função específica. E aí, quando eu uno várias delas, várias subunidades, eu tenho a minha estrutura quaternária.
Quem tem uma estrutura assim? A minha hemoglobina. Minha hemoglobina ela é justamente aqui subunidades alfa e subunidades beta que se organizam, que se associam para poder fazer o transporte de oxigênio. Então, ela deixa de ter uma funcionalidade sozinha e ela se torna muito mais eficiente aqui em grupo. Então, a estrutura quaternária é a associação de estruturas terciárias, é a associação de subunidades proteicas, ou seja, duas cadeias ou mais vão se unir para formar uma proteína. Ou seja, isso daqui é também a estrutura terciária, é a mesma coisa que falar uma cadeia proteica, ou seja, uma proteína. Associei várias, eu tenho uma estrutura quaternária, eu tenho mais de uma proteína agora. E pronto. Por hoje era isso. É bastante coisa. Deixa eu parar aqui. É bastante coisa, mas é bem